Olá, aqui é Henri Suzuki. Nesse vídeo nós temos a gravação da reunião sobre produção nacional de insumos para RT-PCR no contexto da Força-Tarefa Covid-19. Informações adicionais no site www.cienciasfarmacêuticas.org.br/covid-19. Vamos lá, então, são 10 horas e 7 minutos, dia 12 de maio de 2020. Nós estamos dando início agora à nossa reunião da Força Tarefa Covid-19, que tem como foco de atividades produção local de insumos para RT-PCR, principalmente, considerando base instalada no país. A partir de agora, eu vou deixar todos no mudo, tá ok? Eu vou abrindo os microfones conforme formos ter aí as apresentações. Só para que todos estejam cientes dos que estão aqui presentes, eu vou tentar fazer rapidamente aqui uma chamada, tá? Então, temos aqui o Marcos Oliveira, Unesp, Jorge Costa, o Agenor Valadares, Universidade Federal do Pará, Aline Demareschi, ISI Biosintéticos, Arnaldo Silva, da Secamargo, Bruna Machado, do Senai Cimatec, Carlos Breyer, da BioBrayer, Cleide Guedes, Senai Cimatec, Eliandro Tavares, da Universidade Estadual de Londrina, Fernando Lotto, da Associação Brasileira de Ciência da Vida e da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, depois Gesil Sampaio Amarante II, da Universidade Estadual de Santa Cruz, Giancarlo Pasquale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gisele Cardenetti, da Merck, Júlia Aranha, Senai Rio de Janeiro, Biosintéticos também, Giveiro Molinari, da Citiva, antiga GEA Life Science, outra pessoa muito importante, te agradeço também bastante, Givair. Temos a Joseli Chiarella, da Progressa, uma grande especialista no segmento, agradeço também, Joseli. Juliana Vitória, que não se identificou, eu vou pedir para que mude seu nome, por favor, Juliana. Lucas Nascimento, do IBMP, Márcia Suzana, do DNTEC, Marcos Oliveira, da Unesp, já comentei, Mariana Curipizeta, do IBMP, no Paraná, Milena Soares, Senai Cimatec e Fiocruz, Renata Banitz, da BioBrayer também, Rodrigo Cano, do Senai Rio de Janeiro, depois temos uma série de colegas, Ronaldo, Thiago, que não se identificaram, vou pedir para que se identifique também, Thiago Malta, da Thermo Fisher, Thiago Medeiros, também da Thermo Fisher, Thiago Moraes, do MCTIC, e a Zaira Turki, do MCTIC também, né, e especialmente nossos colegas do MCTIC, deixo aqui nossos especiais agradecimentos, porque nós, como sociedade civil organizada, é muito bom podermos ter contato com representantes de órgãos públicos. Patrícia Munerato é da Thermo Fisher também, né, Patrícia? Pessoal, então são 10h16, a gente está na nossa Força-Tarefa Covid-19, com representantes de laboratórios, empresas e também alguns órgãos de governo. Aliás, aqui do governo hoje nós temos membros do MCTIC que estão aqui conosco. A gente tem essa reunião que está sendo gravada, né, mais uma vez. Eu peço que qualquer um que não possa ficar numa reunião gravada ou não queira se pronunciar, ou que se mantenha sem se pronunciar, ou que deixe a reunião, porque vai ser compartilhado. Então, o compartilhamento é muito importante para o nosso momento do país, que a gente precisa disseminar informações. E muitos colegas que gostariam de estar aqui hoje, talvez não tenham recebido comunicado a tempo, ok? Bom, um dos motivos para a nossa reunião de hoje, como vocês receberam no nosso comunicado, existe uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para a realização de testes utilizando a estrutura laboratorial de CTs. Dentro desse processo, existe toda a questão de insumos que está envolvida, e dentro da questão de insumos, dentro do próprio MCTIC, tem uma possibilidade ou interesse evidente de nós termos também produção local aqui no Brasil de insumos. Então, dentro desse contexto, algumas pessoas que eu citei nominalmente aqui e que eu acredito que serão bastante importantes para a nossa reunião, a gente tem desde a Zaira, do MCTIC, Givair Molinari, quem agradeço bastante por ter feito contato com empresas do segmento, da antiga GE Healthcare, Citiva hoje. A gente tem a Ana Cristina, da 4G, do Rio Grande do Sul, uma empresa que produz
enzimas, né, para PCR, uma série de outras coisas. Outros colegas que têm empresas aqui também, ok? E particularmente também a Carla Volansky, que é da Fiocruz, e a Fiocruz está fazendo um grande esforço hoje de, eu diria, de preparo de kits com base em insumos importados, ok? A dinâmica que eu vejo para a nossa reunião de hoje, que eu gostaria de ter, inicialmente eu vou pedir para que o pessoal do MCTIC, a Zaira ou o Tiago, tomem a palavra para falar sobre a iniciativa do que a gente tem do MCTIC. Logo que eles tiverem a entrada do MCTIC, a gente vai abrir para algumas perguntas que a gente possa ter para o MCTIC. Depois eu vou pedir para que, particularmente, a Carla Volansky, da Fiocruz, faça alguns comentários em relação à situação que nós temos também, da própria Fiocruz. E, na sequência, a gente vai verificar também a questão de algumas das questões que nós temos e como nós podemos respondê-las, ok? E aí, vamos procurar gerenciar o tempo da melhor forma. Eu peço que todos que queiram fazer qualquer comentário ou qualquer pergunta, utilizem o chat, tá ok? E dentro do uso do chat, eu vou pedir para que alguns colegas me ajudem aqui a copilotar aqui a reunião. Então, eu vou pedir particularmente para a Joseli Chiarella e para o Arnaldo Silva, tá? Vocês me ajudarem aqui na copilotagem aqui das coisas. Inclusive, eu vou fazer de vocês também co-hosts da nossa reunião aqui também, tá? O Jorge Costa também, acadêmico da Academia de Ciências Farmacêuticas, da Fiocruz. Vou pedir sua ajuda também, tá, Jorge? Caso você possa me ajudar aqui na copilotagem da nossa reunião. Ok? Então, sem mais delongas agora nessa fase inicial, eu vou pedir então para que a Zaira Turk, ela abra o seu microfone e assuma a palavra. Por favor, Zaira. Obrigada, Henry. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer muito esta oportunidade, aí a articulação feita pelo Henry Suzuki e todos os participantes que estão aí generosamente, né, pegando do seu tempo. A gente sabe que está todo mundo muito ocupado, mas para poder, em conjunto, compreender o contexto nacional, entender as redes, a capacidade que a gente tem. Então, eu entendo que esse momento é um momento importante para poder aí ter pessoas que estão atuando fortemente, que podem, né, vir a contribuir em momentos, né, importantes e, sobretudo, nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia. Então, muito obrigada, Henry, obrigada a todos por esta reunião, da semana passada que tivemos, né? Eu vou aqui, inicialmente, de modo amplo, trazer aqui essas informações sobre ações que nós estamos construindo nessa direção que o Henry falou, mas, em seguida, vou passar a palavra para o Tiago, que eu falo rapidamente de uma e da outra o Tiago conduz, não é? Vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece ou não esteve na reunião anterior. Eu sou diretora de infraestrutura de pesquisa e formação e educação em ciências da Secretaria de Ações de Formação e Ações Estratégicas do Ministério, que é a Cefai, e que tem à frente o secretário Marcelo Morales, também pesquisador, professor da UFRJ, né, teve muitos anos à frente do CNPq e que tem dado aí uma contribuição muito relevante, sobretudo nesse momento da emergência, que ele, como especialista da área, compreende muito bem. Então, da minha parte ali na diretoria, nós estamos na construção aí de um projeto, né, e que está sendo ainda, que será uma encomenda feita pelo Ministério, caso a gente encontre também possibilidades de recursos, né, todas essas, o que nós temos feito, porque a missão do Ministério de Ciência e Tecnologia é fomentar a pesquisa, né, avançar aí no desenvolvimento científico, tecnológico, por meio realmente
da pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Então, essa é a função, a missão precípua do Ministério, né, e tem atuado, né, com liberação de recursos do FNDCT nesta direção de chamadas e encomendas que estão mobilizando os grupos de pesquisa, os INCTs, as instituições e as equipes que trabalham já fortemente em rede no país para poder responder a esses desafios, né, do momento aí da pandemia. E mais especificamente, nós temos nos movimentado nessa direção aí da pauta de hoje para tentar abrir caminhos para apoiar a ampliação da capacidade de realização de testes no país. Então, o trabalho do Ministério é um trabalho de apoio, é um trabalho de também buscar caminhos para recursos ou para os insumos, de maneira que, da nossa perspectiva e dos atores com os quais a gente trabalha, que são as instituições, os laboratórios, as ICTs, né, os INCTs, os grupos de pesquisa, a gente poder contribuir. Então, nas universidades brasileiras, há uma capacidade, sobretudo as federais, né, em vários anos de editais de CT Infra, foram equipados os laboratórios, sobretudo aí com esse equipamento que é o RT-PCR, extremamente importante para a realização dos diagnósticos, né, padrão ouro. A gente não está tratando nesse momento de teste rápido. Então, estamos aí construindo com as instituições que conseguem atender às regras de biossegurança, de protocolos sanitários e que tem pessoal capacitado e está em articulação com os governos estaduais, com os LACEN, com, né, portanto, o braço também do Ministério da Saúde, para ver qual é a capacidade possível para avançar e contribuir na realização dos testes. Então, estamos avançando, né, nessa perspectiva, é uma perspectiva boa e certamente ao longo desse processo, quem estiver à frente vai demandar, vai precisar dos insumos, dos kits de extração, que é isso que mais é necessário para fazer os testes, né? Porque o trabalho também é mobilizado muito pela capacidade instalada e pela, né, contribuição das ICTs, né, que voluntariamente estão se colocando à disposição para poder atuar nesta direção, né, e utilizar os equipamentos para, de modo especial nesse momento, para a realização dos testes. Então, assim, da minha parte, o que eu quero dar uma visão é essa, fico à disposição depois, né, se tiver alguma pergunta, e agradeço aí os contatos, são sempre informações importantes que a gente pode ir passando, né, para quem estiver buscando essas possibilidades. Mas, no momento, nós estamos realmente nessa fase de construção e de avançar com essa perspectiva. O que nós temos certeza é de que as instituições têm capacidade instalada, vão poder contribuir e que vão necessitar, no momento oportuno e da forma que se desenhar como a forma do caminho dos recursos encontrados e das formas legais para a concessão desse recurso, certamente vão precisar de insumos, de kits de extração enfim, né, de tudo isso que é necessário para fazer os testes. Então, era isso. Obrigada, Henri. Eu gostaria que o Tiago agora, então, pudesse complementar a outra parte, né, que é a questão de produção de kits, e sobretudo porque o Tiago responde aí diretamente pela área específica da saúde, que não é meu caso, que é da infraestrutura. Tá bem? Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, viu, Zaira? Bom, então já nem deixando a bola quicar, então eu já passo a palavra aqui para o Tiago Moraes, da MCTIC também. Depois desse bloco do Tiago, a gente abre para perguntas dos participantes, tá ok? Lembrando que a gente vai usar o chat sempre. Tiago, por favor.
Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Henry, pela articulação que você está fazendo aí, pela ajuda que você está dando ao Ministério nessa força-tarefa. Eu sou Thiago Moraes, eu sou coordenador-geral de Saúde e Biotecnologia do MCTIC, da Cefai também, como a Zaira apresentou. E como a gente colocou na reunião de sexta, eu não sei se todos estavam na reunião de sexta, o Ministério está trabalhando em duas frentes principais, né? A emergencial, que são os laboratórios de campanha, que a professora Zaira acabou de explicar, o desenho desse projeto, e a outra frente é o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Eu acho que um dos grandes ensinamentos, né, dessa pandemia, que está ficando claro para todos, é a falta de produção de insumos locais, né, tanto para diagnóstico, tanto para tratamento. E eu acho que isso é um legado que a gente tem que olhar para frente e considerar a produção local de insumos, né, principalmente para a saúde. E, enfim, olhando nessa perspectiva, o Ministério tem financiado diferentes iniciativas no âmbito da Rede Vírus, que é uma rede que o Ministério começou a trabalhar lá no início de fevereiro. A gente teve uma reunião inicial em 10 de fevereiro com especialistas, onde a gente elencou alguns temas prioritários, né, antes mesmo da epidemia chegar aqui no Brasil. A gente elencou alguns temas prioritários para pesquisa e desenvolvimento. E aí, depois disso, a rede ela foi estruturada em 5 frentes principais: uma de diagnóstico, uma de ensaios clínicos, uma de um biobanco de amostras para COVID, outra de reposicionamento de fármacos e outra de vacinas. Falando especificamente de diagnóstico, esse projeto está sendo liderado lá pela Federal de Minas, coordenado pela professora Ana Paula. Eu até convidei ela para participar, ela acabou de entrar, acho que ela está aparecendo aqui. E aí, o que está sendo tocado nesse projeto? O desenvolvimento de insumos nacionais, tanto para PCR, quanto para ELISA, quanto para sorológico, né? Detecção de anticorpos de corona. E o que acontece? Esses projetos eles já estão bem adiantados, já estão com seleção dos anticorpos, e, enfim, o PCR nacional está em um estágio bom de desenvolvimento, só que o próximo passo é o escalonamento. E aí que foi o nosso contato com o Henry para buscar parcerias para escalonar esse processo de desenvolvimento tecnológico que está sendo feito aqui no país. A gente sabe, né, tanto pelo histórico nosso de outras tecnologias, que a gente tem uma boa capacidade de pesquisa, só que a gente cai no famoso Vale da Morte, né? E aí a pesquisa acaba ficando engavetada na universidade e não acaba chegando no mercado. E eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de superar esse vale, né? Considerando o cenário de pandemia e pós-pandemia, de estruturar uma capacidade produtiva no país, principalmente para insumos de diagnóstico. Acho que a professora Zaira já comentou, a gente ela está trabalhando na estruturação do programa de laboratórios de campanha, a gente tem recurso, tem capacidade instalada, só que não tem insumo. Todo mundo está comprando esse tipo de insumo e está em falta no mercado, principalmente kits de extração de RNA, está faltando SWAB, tem universidade que não está conseguindo rodar diagnóstico, porque não está coletando material que não tem SWAB, que é um insumo relativamente simples, e é vergonhoso o nosso país não ter uma produção desse tipo de insumo, né? E eu acho que essa reunião é justamente para isso, tentar aproximar o que está sendo feito de pesquisa na academia com o setor produtivo e tentar alinhar um arranjo produtivo que atenda às nossas necessidades. Perfeito, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Zaira também. Tá. Só um complemento, se tiver qualquer dúvida mais técnica relacionada ao projeto, a professora Ana Paula está aqui participando também, aí ela poderia nos auxiliar nesse momento, tá bom? Bom, eu vou aproveitar então, para a gente fechar esse bloco daquilo que está sendo feito pelo MCTIC hoje. Professora Ana Paula, eu acho que você poderia, eu vou te passar a palavra então, para fazer uma complementação. A professora Zaira, ela iniciou a reunião um pouco antes de você se juntar a nós aqui, falou das iniciativas do Ministério de forma geral. Eu acho que quando você entrou, o Thiago já estava aqui falando sobre especificamente a questão dos insumos. E agora, então, fica a palavra com você, professora Ana Paula, por favor.
Bom dia a todos. Como o Tiago falou, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, sou membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas e, por meio de um convite do Ministério de Ciência e Tecnologia aos INCTs, eu fui indicada para coordenar o projeto de diagnóstico da rede. Fazem parte desse projeto os pesquisadores da USP, principalmente o doutor Durigon, da Fiocruz, a doutora Marilda, a doutora Braulia, Marilda Siqueira e Braulia Caetano, e do Butantan, a Viviane Botosso, a Roxane Piazza e Ana Maria Moro. E temos ainda aqui outros pesquisadores da UFMG e da Fiocruz Minas também. O Pedro Alves, o Dr. Flávio Fonseca, que é virologista da UFMG, Santuza Teixeira e Ricardo Gazinelli. São os principais pesquisadores dessa rede. Então, nós recebemos a incumbência do Ministério de trabalhar na produção de insumos e na ampliação da capacidade de testagem de diagnóstico molecular de forma emergencial, e nós recebemos também a incumbência de desenvolver insumos para os testes sorológicos, tanto ELISA quanto teste rápido, e testes de detecção de antígenos, também no formato de teste rápido. Embora a gente ainda não tenha, muito se avançou na parte burocrática, nós ainda não recebemos os recursos, isso deve estar para acontecer nos próximos 15 dias, mas com recursos de projetos e com a infraestrutura instalada que nós já tínhamos aqui nos nossos laboratórios. Paula, o seu microfone está fechado. Aqui, vocês estavam me escutando? Não, eu acho que eu te falei umas 2 vezes quando eu parei de te escutar, mas agora estamos... Você tem que repetir os 30 segundos últimos. Tá, então, assim, independente do recurso que ainda deve estar para chegar, nós já desenvolvemos uma série de atividades aqui. A rede tem trabalhado de uma forma muito cooperativa e nós já estamos com o diagnóstico molecular validado e estabelecido nesses laboratórios. Nós já estamos com vários antígenos que estão sendo expressos em bactéria. Já tem um desses antígenos que se mostrou com elevado potencial e o teste no formato de ELISA já está praticamente prototipado. Professora Ana Paula, só vou pedir um favor, professora, eu acho que a gente pode falar dos testes moleculares depois. O nosso foco aqui hoje é a questão de insumos para RT-PCR. Tá? Então, assim, eu gostaria de focar em RT-PCR. Já estou fazendo só uma síntese, tá, das atividades da rede. Mas tudo bem, podemos falar da parte de diagnóstico sorológico em outro momento. Para RT-PCR, nós já temos clones para a produção de TAC polimerase. Essa TAC polimerase, ela foi avaliada, a atividade dela, nós fizemos todo um esforço para otimizar essa atividade da enzima, e ela já foi avaliada em comparação com enzimas comerciais que se encontram no mercado, especificamente nos testes de COVID-19, usando ou o protocolo do CDC ou o protocolo de Berlim. Nós estamos também com clone para produção de transcriptase reversa. Essa fase ainda está um pouquinho mais atrasada, mas a gente acredita que com a TAC polimerase
funcionando bem com uma outra enzima que seria a transcriptase reversa comercial, que foi o teste que foi realizado, nós já conseguimos avançar bastante para ter esses dois insumos que são, de fato, um gargalo, né, funcionando, e poderíamos talvez avançar na produção em escala, né, dessas proteínas, dessas enzimas. O outro gargalo que a gente sabe que vai acontecer, e superado esse estágio inicial aí da parte da mix, né, da mistura de enzimas para PCR, é a produção das probes. Eu acho que esse é realmente um grande desafio, e que ainda não vejo a curto prazo no Brasil, pelo que o levantamento que eu fiz, a maior parte das empresas que colocam seus kits aqui no mercado, elas encomendam todos esses insumos fora do Brasil. Então, acho que a síntese de probes, principalmente, ela com qualidade, né, ela é um gargalo. A questão de outros insumos, suaves. Nós testamos aqui diferentes suaves com algodão, obviamente o padrão que é utilizado é o de rayon. O suave de algodão, ele funcionou muito bem, nós não tivemos diferenças significativas nos testes realizados. É esse suave que a gente está utilizando para encaminhar para os hospitais. Acho que numa situação emergencial ele pode ser útil, porque ele tem maior disponibilidade no mercado. Então, o outro insumo, depois eu posso responder questionamentos específicos, se vocês acharem necessário, mas o outro insumo é o meio de transporte, né, o meio de coleta e transporte das amostras. O que nós fizemos aqui, logo desde o início, nós identificamos que seria um problema receber amostras que são possivelmente infectantes de um vírus como esse, que tem transmissão por aerosóis, na maior parte dos laboratórios que não tem infraestrutura de NB3, né? Então, nós rapidamente adaptamos uma solução de transporte que já inativa o vírus, né, e adaptamos o protocolo, que é diferente, então, da maioria dos protocolos e da sistemática adotada por vários laboratórios, vários centros de pesquisa, em que o material é transportado em meio de cultivo junto com o suave que foi usado para coletar a amostra. Nós mudamos esse protocolo. Ana Paula, desculpa, é só para focar mais uma vez a nossa reunião na produção de insumos para RT-PCR. A gente vai ter outras oportunidades para falar das outras ações. Você está falando de uma série de ações que eu já vejo assim, uma necessidade imensa de fazer link com o pessoal da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, da SBAC, da SBPCML, que estão trabalhando em iniciativas como essa, com a própria Fiocruz também, que eu imagino que esteja fazendo iniciativas, né? Mas é só para a gente focar em RT-PCR aqui hoje, né? Sobre RT-PCR especificamente. Eu estou falando de toda a cadeia do processo. Eu entendo que você está falando de toda a cadeia, professora, que a nossa reunião hoje é sobre a produção de insumos para RT-PCR especificamente. Então, as coletas, tudo isso que a gente entende, né? Mas assim, as pessoas que estão aqui são da área de biologia molecular, professora. Então, eu gostaria só de a gente focar a nossa reunião nesse ponto, por favor. Você me desculpa, mas é porque o Tiago falou da questão do SUAB e tal, eu imaginei que vocês estavam discutindo sobre toda a cadeia.
Não, é que, na verdade, o Thiago foi um pouco mais curto nas explicações, por isso que eu não cortei também. Mas só peço desculpas, mas é que a gente tem que focar nisso, porque temos um grande número de pessoas de biologia molecular aqui, professora. Depois a gente pode conversar, certamente, sobre os outros assuntos ao final da reunião. Eu fui convidada de última hora, então eu não estava muito bem informada sobre o que seria discutido. Mas eu fiz uma síntese e eu continuo à disposição para qualquer questionamento sobre as ações da rede. Perfeito, professora. Eu acho que ao final da reunião a gente pode aproveitar e vai ser muito bom te ouvir, tá? É que é só para a gente aproveitar as pessoas que estão aqui reunidas, que são do mundo de biologia molecular, principalmente. Pessoal, sobre a questão da produção de RT-PCR, nós temos perguntas aqui que vocês gostariam já de encaminhar para os nossos colegas do Ministério ou da iniciativa. Eu vou pedir para que usem o nosso chat aqui, tá ok? Eu tenho uma pergunta primeiro, que é para todos vocês, né, do Ministério, e vocês perceberam que a gente tem aqui hoje 39 participantes dessa reunião, né? Grande parte deles, em torno de 30 mais ou menos, são de outras instituições científicas tecnológicas. Dentro do esforço da Rede Vírus, vocês já tinham contato com essa rede toda que a gente tem aqui reunida nessa sala hoje, por exemplo? Ou grande parte dela? Aliás, vou fazer a pergunta contrária. Quantos aqui presentes, vou pedir que visualmente indique assim, ó, sim, faço parte, e não faço parte, né? Só para a gente ter uma ideia aqui do alcance que a gente está tendo e quanto que uma reunião como essa, por exemplo, pode ajudar num processo como esse. Pessoal, quem já tinha contato com as iniciativas do Ministério e já está trabalhando em parceria? Quem não está? Aparentemente, eu estou vendo aqui que visualmente a grande parte das pessoas não estava, então a Carla Volans, que ela colocou para cima, já estava em contato. É isso, Carla? Obrigado. Né? Mas grande parte dos nossos colegas aqui não. Então, acho que isso. Só de partida de a gente poder abrir o contato dessas pessoas todas e conseguirem dar input aqui hoje do que tem e de onde poderiam contribuir, eu acho que a gente já marcou um meio gol aqui, é isso? Né? Perfeito, então. Legal. Bom, eu vou, então, aqui, seguindo para as perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Henry, você ficou com a palavra com a Carla. Sim, eu fiquei, só que vai ser depois do pessoal do Ministério, que senão a gente vai embolar tudo, tá? A iniciativa do Ministério e depois a iniciativa do que a Fiocruz está realizando. Vamos lá, Rodrigo Cano, quais são os desafios atuais do escalonamento? Condução do aumento de escala, do ponto de vista de engenharia de processo, disponibilidade de estrutura física para a condução do processo? Então, essa é a pergunta do Rodrigo Cano, lá do Senai, Rio de Janeiro. Bom, eu acho que o principal desafio é ter uma planta produtiva validada, né? Que a maioria das plantas produtivas de insumos estão fora do país, né? Aqui no país, eu desconheço alguma planta produtiva que esteja validada. Aí eu não sei se a Fiocruz pode nos auxiliar nesse processo também. Provavelmente ele já tem algo nesse sentido, que é a capacidade produtiva do país. São as plantas produtivas em si. Perfeito. Tiago, eu vou aproveitar a resposta, que foi uma pergunta também, para saber disso. Nós temos aqui alguns colegas que são da Merck, da Thermo Fisher e da GE Healthcare. Né? Então, olhando assim de cabeça, eu sei que o Givair Molinari, que é da Citiva, a antiga GE Healthcare, são as empresas, na verdade, que trabalham aqui no país, talvez tenham algum tipo de conhecimento sobre aquilo que, evidentemente, possa ser falado publicamente, né, sobre eventual capacidade que possa ser encontrada no país. Givair, você teria algum comentário a fazer sobre isso? Estou abrindo aqui, Henry, obrigado pela palavra. Eu gostaria de ouvir primeiro a própria Fiocruz, que já tem uma capacidade produtiva que eventualmente possa ser utilizada,
e eu acredito que algumas empresas também do setor privado possam em algum momento contribuir com isso, tá? A gente precisaria talvez conversar um pouco mais detalhadamente com elas. E os meus colegas aí da Merck, da Termo, também podem se manifestar a respeito. Eu acho que a gente pode ter sim, para esse tipo de ação, uma base instalada que ajude, nesse caso, nessa iniciativa. Perfeito, obrigado, Edvai. Bom, vou aproveitar que, Carla, eu acho que antes de você falar das ações da Fiocruz propriamente dito, a gente conversou um pouquinho antes até da reunião, se você pudesse fazer algum comentário sobre, né, a questão de capacidade produtiva, no caso de escalonamento da Fiocruz, seria muito bom. Bom dia a todos. Eu sou Carla Volansky, eu trabalho na Fiocruz já há 20 anos. Eu estou como gestora do Departamento de Produção de Reativos para Diagnóstico nesse momento. E nós estamos fazendo a produção dos kits, né, para diagnóstico da Covid-19 com insumos adquiridos fora do país. E temos uma parceria também com o IBMP. Eu vi aqui que o Lucas Nascimento é do IBMP e também está presente nessa conferência. Então, nós temos sim uma planta, eu não sei o que ele fala sobre planta validada, mas uma planta produtiva dentro das condições de boas práticas de fabricação, atendendo aos requisitos da portaria da RDC 16, que é a que rege, né, a produção de reativos para diagnóstico. Nós temos a planta, temos uma área produtiva que é capaz de absorver algumas etapas, né, do escalonamento. A gente precisa entender, o limitante nesse caso é entender qual é a metodologia produtiva e como a gente pode desenvolver e otimizar esse processo, né, para a produção em larga escala. Nós temos como parceiro o IBMP também nos nossos kits que são distribuídos para a hemorrede. Então o IBMP já faz a produção da TAC polimerase, faz a produção dos módulos de amplificação da mistura de PCR para os kits da hemorrede. Nós, nesse momento, nós não usamos a capacidade do IBMP para a produção dos kits diagnóstico da COVID nesse módulo amplificação, mas eles estão nos auxiliando com o módulo controle. Eu acho que juntos, IBMP, Biomanguinhos, né, nós já somos parceiros, a gente tem condições de absorver alguma parte, né, a gente precisa discutir melhor com as universidades para entender a metodologia de produção e ver o que é possível escalonar. A gente precisa estreitar os laços e entender esses processos. Eu acho que tanto para nós, Biomanguinhos, Fiocruz, como IBMP, há interesse sim de nacionalizar esses insumos e só precisamos entender como, né, e quando. Perfeito. Ok? Obrigado, Carla. Carla, eu vou aproveitar que você deixou a bola pingando já, eu vou pedir para que o Lucas Nascimento, do IBMP, ele assuma a palavra, por favor, Lucas, né, que você tem alguns comentários para falar sobre planta produtiva e boas práticas de fabricação, não é isso? Sim, eu vou muito usar a fala da Carla para isso. De fato, essa parceria entre a Fiocruz e o IBMP para os módulos de amplificação, tanto do NAT para a hemorrede, também quanto para o Zika, Dengue e Chikungunya, que está na rede de vigilância também, nós já temos essa parceria estabelecida. O IBMP, assim como a planta de Biomanguinhos, possui todas as certificações ISO e BPF Anvisa para poder atender integralmente a produção de produtos baseados em qPCR ou até mesmo proteínas recombinantes. Então, a gente está pronto a atender. A única coisa que a gente tem que saber, e também foi a fala da Carla, são os protocolos. A gente entender o que tem, o que já está validado, o que ainda precisa ser escalonado para que a gente possa entregar um produto mesmo. Então, é isso, é estreitar as conversas com quem já tem protocolos definidos, ou com quem já tem alguma coisa bem avançada, bem já na pós-protótipo, ou já um protótipo funcional, para que a gente possa fazer isso acontecer. O IBMP tem toda a cadeia de síntese das proteínas, oligonucleotídeos,
Mas a gente, vale a pena ressaltar, né, sendo bastante transparente com todos, que nós paramos por conta de custo-efetividade. O custo Brasil, para nós, frente ao mercado, a todo o mercado global, a gente comprar isso fora, a gente consegue atender com maior custo-efetividade. Mas isso poderia, com a escala certa, com a escala definida, ser feito no Brasil, a gente reativar toda essa parte aqui dentro, nacional, para poder atender a todo o mercado, todos os parceiros aqui. Eu acredito que essa unidade agora vai valer a pena para o fortalecimento da cadeia nacional de produção e a gente ter a nossa soberania. Acho que é bem isso mesmo. Tá ok, muito obrigado, Lucas. Lucas, eu vou aproveitar aqui que tem algumas perguntas sobre edital, essas coisas, eu vou passar posteriormente para o pessoal lá do MCTIC, lá da Rede Vírus, tá? Porque é uma questão que pode ser falada assincronamente, tá ok? A Carla está pedindo a palavra novamente. Carla, por favor. Como o Lucas falou, né, atualmente, com o volume de material que a gente tem para produzir, talvez não seja vantajoso economicamente, mas à medida em que a gente alcança um público maior, isso vai se tornando cada vez mais viável, né, do ponto de vista econômico, financeiro. Então, acho que talvez a gente pudesse começar algumas discussões, né, Lucas, nesse sentido. Perfeito. Até a parceria com as universidades, né, que vem desenvolvendo, e pelo que eu vi da fala da doutora Ana Paula, essas pesquisas, né, que ela vem desenvolvendo, isso tudo alimenta, né, e gera, né, para a gente algum conhecimento que a gente possa implementar aqui na produção, escalonar e implementar na produção. Tá, ok. Obrigado. Carla, eu vou aproveitar que a gente não tem nenhuma pessoa inscrita, eu queria pedir para a Ana Paula, da 4G, porque a Ana Paula, a 4G é uma empresa que parece que talvez seja uma das únicas aqui no Brasil que produz insumos para RT-PCR. Ana Paula, você está aqui conosco ainda, da 4G? Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Ana Cristina, perdão, não é Ana Paula. Ana Paula era MCTIC. Ana Cristina, perdão. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok, bom dia a todos. Agradeço muito o convite, né, para podermos debater sobre isso hoje. A gente está numa luta muito grande aí, ao longo de muitos anos. A 4G tem uma empresa que tem 20 anos já no mercado, que é essa resistência local de usar um produto nacional, né? Mas, Ana, vamos direto ao ponto de onde que vocês estão com a produção, Ana. A gente depois troca informações sobre as empresas, tem várias outras empresas aqui também. Ok. Hoje nós temos, a gente produz dentro da 4G TAC DNA polimerase recombinante, que é o nosso carro-chefe, né, de vendas. A gente tem os Master Mix para PCR em tempo real, tanto para Cybergreen como para uso de sondas. Nós temos um parceiro que nos fornece a transcriptase reversa, MMLV, e nós temos todos esses insumos hoje disponíveis na empresa, além de um reagente para extração de RNA, que é o Fastizol, que é um reagente que é similar ao Trizol, que eu sei que está sendo bem utilizado na extração manual de RNA. E hoje a nossa capacidade de fornecimento do Master Mix para os testes é de mais ou menos 200 mil reações. A gente tem hoje isso pronto dentro da 4G. A gente tem um limitante, que é muito importante eu falar aqui, que é o fato de nós não termos licença da Anvisa. Tá? É um laboratório de produção, pesquisa, desenvolvimento, a gente vende para vários órgãos governamentais, Embrapas, através de licitações, mas para alguns lugares que existe a AF, a gente não consegue fazer esse fornecimento. Não sei se aqui teria como a gente até depois, em algum momento, debater como é que ficaria mais fácil, neste momento, principalmente, tentar conseguir essas licenças, mostrar resultados, tentar agilizar uma licença para a gente poder validar produto, registrar produto, que hoje esse é o nosso principal
fator limitante, né, dentro da 4G. Não sei se vocês têm algum... A gente, Pode falar. acho que no ponto que a gente está, acho que só de conhecer a capacidade que vocês têm, o que vocês já têm de tecnologia, pelo menos para mim, né, óbvio que eu não sou do segmento, para mim foi uma surpresa até conhecer isso. Né? Agora, eu acho que uma questão muito importante que tem para todos que comentaram até agora é a questão temporal, né? Porque a gente está com uma pandemia, né, em franca expansão agora, e a gente tem que atender o diagnóstico local. Qualquer ação que envolva aumento de produção, validação, coisa do gênero, imagino eu que vai ter uma janela de tempo razoavelmente grande, né? E aí, até que ponto que, para essa pandemia agora, isso faz sentido, e até que ponto que é alguma coisa que a gente tem que pensar, talvez, para algo que não é para agora. Isso eu gostaria de ouvir de vocês. Lucas, você quer falar? Pode ser. Então, em primeira mão a todos, hoje o IBMP, essa semana, na verdade, o IBMP vai celebrar 1 milhão de reações entregues em parceria com o Fiocruz. Então, isso é um marco importante para essa luta contra a Covid, e a gente, até pela tendência de crescimento da farmacoeconomia, a gente focar muito em prevenção e não remediar, sim fazer ações de intervenção e controle. Para isso, o tempo é primordial. Então, eu acredito que a Covid vai vir para ficar, ela vai ser inserida como mais um alvo respiratório, assim como as outras SARS, assim como as influenzas. Então, o que a gente tem que, a partir de agora, somar esforços mesmo para produzir, desenvolver soluções que atendam e detectem vários alvos simultaneamente. Eu acho que a gente inovar já dentro de tudo que foi feito, somar esforços e compor soluções. Isso, obviamente, leva tempo. A gente precisa da cadeia de suprimentos, muitas vezes internacional, para fazer que isso avance, e é muito atrasado, né? A gente, às vezes, demora 3 meses para receber insumos para começar a desenvolver um novo produto. E o tempo vai ser primordial para isso, mas eu acho que com o esforço de todos, a gente pode alcançar em pouquíssimo tempo soluções custo-efetivas e que de fato vão fazer a diferença aqui para a nossa vigilância e controle de doenças, seja para PCR, seja para depois sorologia. Eu vou parecer aqueles jornalistas de rádio chato, tá, Lucas? Curto prazo, pouco tempo, quanto tempo a gente está falando? Que existe a vontade, eu acho que é uma vontade de todos, mas a questão prática se a gente fizesse esforço, e se tudo der certo, a gente sabe que não vai dar certo, a gente está falando uma janela de quanto tempo? Até escalonar, produzir e validar, eu acho que 6 meses com o esforço de todo mundo, definindo protocolos, é um tempo razoável. Ok, agora eu vou aproveitar que a gente tem presença aqui de alguns colegas da a Thermo Fisher, ela produz insumos também, né, grande parte disso, não é isso? Os colegas da Thermo Fisher estão aqui presentes ainda? Poderiam abrir a câmera, levantar a mão, abrir o microfone? Algum representante da Thermo Fisher aqui? Eu posso falar, eu não sei se a Patrícia Munerato, ela está na call ainda. Deixa a eu ver. Patrícia Munerato ela é a diretora da América Latina para essa divisão, mas se ela não tiver, eu posso falar. Eu acho que a Patrícia acabou deixando a reunião, salvo engano meu. Sim, Então eu posso falar, meu nome é Thiago, eu sou da divisão de Life Science da Thermo Fisher, e sim, nós temos uma produção, a produção não é local, a produção é nos Estados Unidos, mas a gente tem toda a produção de insumos, desde óleos, probes, parte de extração, equipamentos, e recentemente nós lançamos um kit de diagnóstico para detecção de SARS-CoV-2, né? Ele recebeu o registro da Anvisa no início de abril, então ele contempla todos os insumos, mais software de análise também, e ele está compatível com a grande maioria da base instalada de máquinas no Brasil, né? A base instalada de equipamento da Thermo Fisher nas universidades é muito grande, então, se eu não me engano, a gente está com mais de 300 unidades de PCR em tempo real instaladas, e esses kits são compatíveis com esses equipamentos. Então, não teria que fazer nenhum ajuste de investimento em equipamentos no primeiro momento.
tá? A gente tem uma produção de mais ou menos 10 milhões de testes por semana, global, tá? Então, conseguiríamos atender aí o volume necessário aí para projetos locais. Claro, temos só apenas o tempo de importação desses insumos, mas devido ao... Um minuto só, Thiago. Um minuto só, por favor. Perdão. Sim, sem problema. Então, devido à rapidez que os órgãos alfandegários estão tendo, então a gente está conseguindo fazer as importações em tempo recorde também, então a gente precisaria apenas de entender mesmo qual seria a demanda do projeto. Não, tá ótimo, então. Bom, pessoal, a gente está com 11 horas e 6 minutos, a gente já estourou nosso tempo da reunião, que era marcado de 1 hora. Evidentemente que eu vou deixar a sala aberta aqui, temos muitos colegas participantes, talvez outras dúvidas que vão ficar em aberto, a gente vai aproveitar quem puder ficar conosco ainda, mas a gente tem que respeitar as pessoas que têm os compromissos, ok? Então, como próximos passos, a partir de agora, o que eu vejo? Nós vamos coletar, então, os dados de contato de todos aqui, todos que têm informações que considerem relevantes para esse nosso projeto, para a troca de informações, para nós alimentarmos principalmente a rede vírus e os vários players, saber quem é quem faz o quê, a gente vai procurar trocar essas informações, tá ok? E no caso de haver alguma demanda, de uma necessidade de a gente voltar a fazer uma nova conversa, algumas outras interações, a gente vai manter o nosso grupo do WhatsApp aberto, tá? Então, o nosso grupo do WhatsApp, ele vai continuar operacional. A única coisa que eu peço, muito importante aqui, os grupos do WhatsApp, a gente tem profissionais das várias empresas, órgãos de governo, instituições científicas e tecnológicas. A gente está aqui para conversar sobre projetos específicos e não para fazer venda, não para fazer outro tipo de contato que não tenha a ver com isso. Caso contrário, a gente vai colocar perdendo força. Legal. Então é isso, pessoal, em relação ao que a gente pode fazer aqui dentro da nossa rede, da nossa força-tarefa. Tá ok? As pessoas que têm que sair, por favor, me escrevam por e-mail ou por WhatsApp. Colocar aqui no chat vai ser muito difícil eu ficar recuperando isso tudo depois, tá? Então me escreva pelo meu WhatsApp, vocês têm meu número, tá? E a gente segue adiante. Bom, então os colegas que tiverem que sair podem também ficar à vontade para saírem, e os que puderem ficar, a gente vai seguir aqui com a conversa então, tá ok? Então, só para a gente poder fazer um intervalo aqui, para a gente ter essa saída, né, e a gente poder fazer uma pausa hidráulica também, agora são 11 horas e 9 minutos, pessoal, daqui a 3 minutos a gente volta aqui para a nossa reunião, tá ok? Então, quem puder ficar, fica, e quem tiver que interromper, eu vou pedir para que saia rapidamente da sala. Mais alguém saindo? Do tanto de tempo que você for ficar, eu consigo ficar mais um pouco, mas logo mais tem que sair. Qual é a sua previsão? Não, tá ok. Não, a minha previsão era que tivesse terminado a reunião, tá, Zaira? Assim, mas vamos lá. Tá. Quanto tempo você tem mais aqui conosco? Eu consigo no máximo até 11h30. Tá perfeito, então. Eu acho que é um tempo de sobra, viu, Maíra? Para falar bem a verdade. Porque a gente já conversou bastante, né? Mas aproveitando quem pode ficar um pouco mais além do horário da reunião, do que a gente marcou aqui, né? A gente então vai dar sequência agora, tá, pessoal? Não sei o Fábio e o Thiago, é importante eles ficarem, mas eu consigo esse tempo, tá bem? Perfeito, muito obrigado, viu, Zaira? Mais uma vez. Pessoal, agora, aproveitei que diminuí um pouco, né, o número de participantes aqui, e a gente teve já a proposta de encaminhamento que eu comentei com vocês agora. Alguém mais teria alguma sugestão daquilo que nós podemos fazer de forma muito prática, né? Ações que nós podemos fazer a partir de agora, que não seja, entre aspas, né? O simples compartilhamento de informações entre as pessoas que estão aqui, vou ser bem sincero, para mim é uma coisa surpreendente o número de participantes que a gente tem nessa reunião e a quantidade de diferentes competências que a gente tem, né? Mas vamos lá, alguém gostaria de deixar algum comentário a mais, por favor, pode ficar mais à vontade agora para abrir os microfones. Cristiane Stivali, por favor. Isso, eu sou da Agilent e uma das frentes que a gente tem atuado bastante é na parte de automação para esse fluxo de RT-PCR, e isso ainda não foi comentado. Então, fazendo de forma manual, os laboratórios conseguem, depende do número de funcionários, né, de técnicos na bancada,
mas 300, 400 amostras dia. Só vou te pedir só um favor. O nosso foco inicial da reunião é produção de insumos para PCR. Então, não os testes de PCR em si. Eu só queria saber se nos laboratórios eles estão trabalhando com automação para esse processo todo. O que a gente tem visto é que não a produção em si, mas a execução dos testes, eles passam de 1.000 para 2.000 amostras dia, né, com automação. E eu queria saber se esses laboratórios têm trabalhado com equipamentos para automatizar o processo. Tá, mas a gente vai deixar a resposta para depois, tá, Cristiane? Porque não é o foco da nossa reunião hoje. Eu tenho que ser muito chato nessa hora para a gente ser pontual. A gente circula a sua pergunta entre todos depois, Cristiane, tá bom? Só vou pedir isso, porque senão a gente vai perder o foco da reunião. Pessoal, RT-PCR, encaminhamentos da nossa reunião. Algum ponto a mais? Não? Porque senão a gente interrompe a reunião, fica mais fácil ainda. Giancarlo, por favor. Giancarlo? Sim, bom dia. No Centro de Biotecnologia e com a Associação de Empresas Incubadas no Centro de Biotecnologia, nós temos clones de Escherichia coli que em bancada estão produzindo e estão com atividade para MLV, transcriptase reversa, para TAC DNA polimerase e para PFU DNA polimerase. Nós testamos estas 3 enzimas com RNA de lentivírus como modelo, todas funcionando bastante bem. O nosso problema, de fato, é escalonamento. Nós somos capazes de produzir extratos bacterianos em reatores de 15 litros e 150 litros, mas a partir do passo de centrifugação, nós temos limitação. Tá ok. Não, perfeito, Giancarlo. Eu acho que esse é um dos pontos que quando a gente circular a nossa planilha, vamos chamar assim, coletiva aqui, a gente vai poder trocar as informações então. Perfeito? Legal. Tem uma pergunta aqui que o pessoal fazendo... alguém que gostaria de fazer essa pergunta aqui? Lucas Cespedes, por favor, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta para os colegas. Oi, bom dia a todos. Gostaria de saber se alguém conhece produção nacional de outros componentes importantes, né? Foi falado mais a partir de enzima, de polimerase. Gostaria de saber se alguém conhece produção de UNG, inibidor de RNase e DNTPs nacional. Obrigado. Bom, Lucas, alguém tem a resposta para o Lucas? A gente coloca essa pergunta também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom, Lucas? Lá vai ter mais gente e a gente vai poder trocar nas planilhas também. Tá. De Lucas para Lucas agora. A gente, como eu falei anteriormente, nós temos os processos aqui no IBMP parados por conta da escala, mas são insumos, são produtos que nós podemos voltar a isso caso seja necessária essa produção interna. Aí vai ser uma questão mesmo de alinhamento com a nossa parte técnica de produção e eu avaliar, a gente poder avaliar em conjunto toda a custo-efetividade disso para que esses insumos sejam produzidos. Aí depois eu vou alinhar com a minha equipe técnica de produção e desenvolvimento para delinear tudo aquilo que a gente tem capacidade, tudo aquilo que a gente tem rendimento e condições de escalonamento para que a gente possa atender essa demanda interna, com certeza. Perfeito. Bom, obrigado. O pessoal da Thermo Fisher está comentando que tem produção local de TAC polimerase e óleo simples sem marcação, mas aí eu acho que volta para a questão da nossa planilha que a gente vai poder juntar as informações e depois fazer as conexões, tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. 11 horas e 15 minutos, não pintaram mais questões no nosso chat agora. Questões outras, tá, Cristiane? Eu sei que tá todo mundo aqui, não sei o que lá, mas vamos deixar para a gente falar no grupo, que aí outras pessoas que a gente vai ter a oportunidade de falar disso, eu acho de forma mais específica, tá, Cristiane? Porque aí a gente fecha para fechar o nosso bloco, tá? E aí a Carla tá pedindo a palavra mais uma vez, mas depois da Carla eu vou fazer o seguinte, a gente vai fechar a nossa reunião então, porque senão ela vai passar a se alongar demais, dentro de algumas questões que eu acho que no momento do nosso encaminhamento não vão mudar muito o encaminhamento. Carla, por favor, a palavra está com você, antes de nós fecharmos nossa reunião. Bem, pessoal, eu acho que para a questão de escalonamento, a gente precisa minimamente entender o processo
né, e saber até onde nós podemos seguir adiante, né. Então, eu acho que são outras discussões que precisam acontecer para a gente poder entender até onde a gente pode ajudar e no que é possível ajudar. Então, eu estou à disposição, né, podem me procurar e a gente pode desenvolver mais essa etapa, claro, com o conhecimento de todos, né, envolvidos aqui que estão participando aqui da reunião, tá? Então, me coloco à disposição. Uma curiosidade, Carla, o pessoal da 4G e os materiais deles já fizeram parte do painel de testes aí da Fiocruz? Não, inclusive eu até mandei eu mandei até no privado para Ana Cristina, para saber, ela diz que tem 200 mil reações, por semana, essa produção dela é semanal, é mensal, fiquei nessa dúvida. A gente pode tentar uma parceria, talvez, Ana Cristina, para tentar escalonar, fazer uma parceria, uma transferência, não sei. A gente pode detalhar melhor isso mais para frente. Não, perfeito. Mas aí, como é empresa também, né, Ana Cristina? Também, claro. A própria Thermo Fisher também tem materiais, eu acho que aí são questões que as partes se conhecendo, né? Mas a 4G nós nunca usamos, seria importante também a gente estreitar um pouquinho a relação para a gente poder testar, fazer alguns testes, né? Avaliar também esse material. Então, nós vamos procurá-la, Ana Cristina. Perfeito. Só uma curiosidade, tá, Carla e Ana Cristina, vocês na minha tela estão do lado uma da outra, que a parceria do jeito já está funcionando. Então. O Arnaldo Silva queria fazer uma sugestão para planilha. Vamos lá, Arnaldo. Eu acho bastante importante todo mundo que está declarando produção nacional ou potencial de produção, colocar que tipo de insumo já tem em território nacional ou do que ainda depende internacionalmente. Porque muitas vezes você diz, eu faço 200 mil, 1 milhão de reações, mas ainda depende de algum DNTP ou algum insumo muito puro que a gente não tem síntese química aqui no Brasil. Então eu acho que a gente tem que andar para trás na cadeia também o máximo possível nessa nossa análise e levantamento. Perfeito, Arnaldo. Bom, de qualquer forma, eu vou pedir um favor a todos. Como vocês sabem, eu sou um especialista em propriedade intelectual que está conectando as pontas, né? Então não sou da área de vocês. Então, toda ajuda na hora da gente organizar as coisas será bem-vinda, tá ok? E eu imagino que a melhor forma que tem é a gente continuar essa conversa naquele nosso grupo do WhatsApp. E lembrando que aquele é um grupo que não é grupo de postar notícia, é um grupo para a gente trabalhar produção local de insumos para RT-PCR nesse momento, tá ok? Outras questões, se vocês quiserem falar, as pessoas que estão lá no grupo, conversem em particular com eles. Questões de ampliação de escala, questões que são relacionadas, por exemplo, aos testes moleculares, coisas do gênero, eu acho que a gente tem que trabalhar para não misturar tudo embolado, na verdade, eu até acho que essa chamada foi específica, a RT-PCR foi por conta disso, tá ok? Pessoal, então, 11 horas e 20 minutos, agradeço a presença de todos, especialmente a Zaira, aos colegas do Ministério, tá, Zaira? A gente vai compartilhar, logo que terminar essa reunião, eu vou procurar editar rapidamente, já vou compartilhar com todos, a gente coloca nos grupos para disseminar isso e outras iniciativas que tenham, outros detentores de tecnologia que possam se juntar a nós também, tá ok? Então, podemos terminar nossa reunião então? Muito obrigada, hein, Henrique. Legal, então vou pedir um favor a todos aqui, então, pessoal, né, fala que curtiu a reunião, assim, até, vamos lá. Legal, pessoal, então só pra gente tirar uma fotinha nossa por último aqui, e a gente vai terminar, então. Nos falamos no grupo, até mais.